gente, tudo bem? Mais um vídeo do Clube da Letra no ar, e no vídeo de hoje nós estamos aqui para analisar os capítulos 61, 62, 63 e 64 do livro Um Sopro de Neves Cinzas. Para a semana que vem, anotem aí, porque iremos ler os capítulos 65, 66 e 67 do livro Um Sopro de Neves Cinzas. E não esquece de passar lá no nosso site para você conhecer o nosso trabalho e já garantir aí as tuas semi-joias e as tuas joias totalmente exclusivas e voltadas para esse universo maravilhoso de Outlander. Quer presente de fim de ano melhor do que receber uma joia ou uma semi-joia e ainda da sua série favorita? Não tem presente melhor. As nossas joias, elas são de altíssima qualidade, joias de alto padrão. Nós parcelamos em até 12 vezes no site, enviamos para todo o Brasil. Então não tem desculpa para você não garantir a tua joia da tua série favorita. Corre no nosso site, conheça o nosso trabalho e já garante os teus presentes de final de ano lá na nossa loja. E a Claire relata aqui para nós no início dessa leitura que ela estava exausta. Ela passou as últimas horas cuidando dos sobreviventes da família do Frederick, que no caso era o próprio Frederick, o pai e a sua filha mais velha. Os demais haviam infelizmente falecido. E a Claire estava assim, num trabalho incessante, tentando salvar a vida dos dois. Por mais que os dois ainda estivessem muito debilitados, a Claire acreditava que eles iriam sair dessa, que eles iriam se salvar. Discretamente, a Claire havia colhido algumas fezes, tanto dos sobreviventes quanto dos que faleceram, para que ela pudesse estudar essas fezes mais tarde e tentar descobrir o que estava acontecendo realmente com eles. Ela tinha, claro, suas suspeitas, mas nada confirmado. E ela gostaria de confirmar para entender qual era a fonte de contaminação, para ver se isso podia ser evitado ou não. Inclusive, quando o Jamie vê essas fezes ali no microscópio da Claire, ele fica chocado. Ele fala, isso é o que eu tô pensando que é essa Senac? O Jamie fica chocado com isso, afinal de contas ele não tem noção de como essas coisas funcionam. E a Claire diz para ele, tenta explicar para ele qual a sua intenção ao descobrir o que havia contaminado a família McNeil. E para vocês terem uma noção, isso foi como na série. A família McNeil não foi a única contaminada. Se eu não me engano, é Frederick McNeil. É a família McNeil mesmo. Eles não foram os únicos contaminados, né? Outras pessoas em Reed começaram logo após eles foram os primeiros, mas outras famílias de Reed começaram logo após demonstrar os mesmos sinais. Alguns com tanta intensidade quanto outros com menos intensidade. Inclusive, outras pessoas também chegaram a falecer. No capítulo seguinte, a Claire consegue encontrar qual foi o indivíduo responsável por tanto sofrimento, por tanta destruição. Era realmente uma ameba. Inclusive, ela consegue vê-la através do seu microscópio e mostra para Malva, que fica maravilhada diante do que está vendo. Ela, inclusive, fala para Claire que não consegue acreditar que um ser tão pequeno possa causar tanta destruição em algo tão grande quanto um ser humano. E a Claire tenta explicar para ela sobre as defesas do nosso corpo e tudo mais. Mas elas são interrompidas pela chegada da Brianna, que está vindo atrás de vitriolo para mais uma das suas invenções. E eu adoro isso na Brianna dos livros. A Brianna da série até tenta inventar alguma coisa ou outra, faz algumas invenções também. A Brianna dos livros está a todo momento tentando melhorar a vida de Reed de alguma forma, incluindo alguma invenção ou outra ali no dia a dia deles. E dessa vez ela estava fabricando papel. Por isso ela foi atrás do vitriolo da mãe. Inclusive a Claire faz até uma brincadeirinha com ela, né? A Claire estava exausta, não havia dormido nas últimas horas, mas mesmo assim não perdeu o senso de humor, né? Ela fala, vizinhos normais pedem uma xícara de açúcar, você chega e pede vitriolo, né? Ela queria fabricar papel e a Malva Christie fica mais uma vez maravilhada com a descrição da Brianna de como o papel é fabricado e de como ela pretendia fabricar esse papel. Eu tenho a impressão de que se eu fosse uma mulher dessa época que estivesse convivendo com Brianna e Claire, eu teria os mesmos comportamentos que Malva Christie, ficaria super interessada e muito maravilhada com todas essas informações e novidades que tanto a Brianna quanto a Claire trazem ali para uma época onde as mulheres não fazem tanta coisa, não têm tanta informação, e muito menos os homens também não têm essas informações que elas têm, porque elas vêm do futuro, né? Então acho que eu me comportaria assim como a Malva Christie, ficaria super animada e ao mesmo tempo maravilhada com tanta novidade. Nesse momento, a Brianna também traz algumas atualizações para Claire de mais algumas crianças que faleceram, infelizmente, em decorrência dessa ameba.
Algumas outras pessoas adultas também faleceram, então realmente a situação não estava boa em Reed. Eles haviam perdido muitas pessoas, e agora que a Claire já sabia qual era o indivíduo que estava causando toda essa destruição ali nas famílias de Reed, ela precisava entender como eles estavam sendo contaminados. Mas bem no finalzinho desse capítulo, a Claire presencia um velório de uma das crianças, inclusive ela fala que foi muito triste, porque tanto o pai quanto o irmãozinho não estavam acreditando que a menininha havia falecido. Se eu não me engano, ela era gêmea desse garoto, que estava ali ao pé da cova da sua irmã, olhando fixamente para o seu túmulo. Coisa mais triste, gente. Só que no finalzinho desse velório, a Claire começa a passar mal. Ela fala aqui pra nós que foi sentindo um calor absurdo no seu corpo e ao mesmo tempo que ela não conseguia enxergar mais nada à sua frente. Quando ela deu por si, ela já estava caída no chão. Assim como nós vimos na série, né? E se lá na série nós tivemos uma agonia sem fim durante vários minutos, né? Onde nós acompanhamos o sofrimento da Claire, aqui nos livros eu senti que foi mais resumido. Pelo menos até aqui onde eu li, eu senti que tudo foi mais resumido. Nós não tivemos tantos detalhes assim como nós tivemos na série. Porque já no capítulo seguinte, nós temos ali uma considerável melhora da Claire. Entre aspas, tá, gente? Porque lembra que tem um momento lá na série onde nós vemos a Claire deitada ali na cama, onde ela consegue enxergar alguns pequenos fragmentos, mas tudo se mistura muito com os pesadelos e sonhos que ela tem tido. Mas ela vê Jamie e Malva Christie conversando numa janela. Ela descreve até aqui pra nós que a menina parecia ter uma certa intimidade com o Jamie, mas ela estava deitada, acamada e sem forças para nada, gente. Ela só conseguia abrir e fechar os olhos. E em boa parte do tempo, ela não conseguia nem entender se ela estava sonhando ou se ela estava acordada. Então a gente começa esse capítulo com a Claire bem debilitada, mas a gente já começa a ver uma melhora nas próximas linhas desse mesmo capítulo. E quando a Claire acorda, ela acorda com uma pessoa fazendo uma oração para ela. Na verdade, não era uma pessoa qualquer, era um homem que quando ela abre os olhos, ela consegue identificar que era o Roger. O Roger estava praticamente implorando a Deus, a Cristo, pela vida da Claire, para que ela pudesse sair dessa. E ela consegue até conversar com o Roger nesse momento. O Roger fala ali para ela algumas coisas, tenta confortar a Claire de alguma forma. E quando ele coloca a mão na cabeça da Claire, gente, ela fala assim que ela teve uma sensação muito estranha. Ela sentiu aquela mão quente, um contato direto com a sua pele. E é neste momento que ela tem essa sensação estranha, que ela coloca as mãos nos seus cabelos e percebe que não tinham mais cabelos ali. Então ela confirma que essa sensação estranha que ela sentiu da mão do Roger na sua cabeça era porque a mão do Roger estava diretamente na sua cabeça, em contato com o seu couro cabeludo, e ela não tinha mais cabelos. E, gente, se na série a Claire ficou com o cabelo curtinho, aqui a Claire ficou com o cabelo praticamente raspado, tá? E a justificativa foi a mesma. Tanto a Malva Christie quanto a Senhora Bug acreditavam que, se elas cortassem o cabelo da Claire, a Claire teria uma melhora muito significante dessa febre, porque a febre da Claire estava altíssima, tão alta quanto nós vimos na série, causando delírios, né? Causando sonhos e pesadelos. Então a Senhora Bug, querendo ajudar todo mundo, né, querendo ajudar a tudo e a todos, ela corta os cabelos da Claire. Inclusive, mais tarde, ela se vangloria disso, tá? Ela fala, olha, ela melhorou graças ao meu ato, né? Eu agi muito rápido, tive uma ação muito rápida e certeira que eu consegui salvá-la. E a atitude da Claire é a mesma que nós vemos na série, tá? Ela fica consternada, sem acreditar no que tá acontecendo, ela não quer que o Jamie a veja, mas o Roger fala pra ela que o Jamie já a havia visto e que estava tudo bem dentro da medida do possível, que cabelo cresce, não demoraria muito, a Claire estaria com seus cabelos novamente. Mas a situação da Claire, gente, era a mesma. Ela estava muito debilitada, havia emagrecido muito, perdido muito peso. Ela, inclusive, fala que a sua pele estava muito perto dos seus ossos, de tanto peso que ela havia perdido. E neste momento aqui, quando a Claire começa a ter uma melhora considerável, começa a recobrar a consciência, já consegue conversar com as pessoas, é quando o Jamie vem e atualiza ela de todos esses acontecimentos de Reed. A Claire ficou ali, né, deitada por algumas semanas. Muitas pessoas morreram, muitas crianças. O Roger havia feito assim uma série de velórios porque ele estava apto para isso. Então o Roger havia tido muito trabalho nos últimos dias, tanto que tanto Roger quanto Jamie haviam também perdido um peso considerável diante de tantas atribulações ali em Reed. Mas a Claire não fazia ideia de que mais atribulações ainda haviam assolado Reed.
e o Jamie atualiza a Claire desses acontecimentos. O primeiro deles era que o Henry Christian havia sofrido aquele atentado que ele sofreu na série também por parte das criancinhas dos pescadores. As criancinhas tiveram a mesma atitude que eles tiveram na série de jogar o Henry Christian no rio. Quem salvou o garoto foi o Roger, que estava por perto, e o Jamie tem a mesma atitude de castigá-los, assim como nós vimos na série. O segundo acontecimento que o Jamie relata aqui para Claire é sobre o Fergus, que ele infelizmente havia tentado contra sua vida uns 2 dias atrás, e para isso ele havia usado uma faca. Na série ele tentou se enforcar, né, se eu não me engano. Aqui ele usou uma faca e o Jamie chegou bem a tempo. Inclusive o Jamie fala para nós que ele teve essa sensação de que alguma coisa estava errada com o Fergus. Ele vê o Fergus passando de longe e tem esse instinto de segui-lo. Instinto de pai, né, gente? Independente de ser o pai biológico ou não do Fergus, o Jamie é o pai do Fergus e o instinto de pai falou muito alto naquele momento. Jamie vai atrás do Fergus e consegue impedi-lo de tentar contra a sua própria vida. E o Jamie tá consternado, porque a princípio, gente, eles acreditam que a Claire esteja sofrendo do mesmo mal das pessoas que foram recém-infectadas e que faleceram em Reed, né? O Roger, ele até fala que a Claire foi uma das últimas pessoas que adoeceram, ela e Tom Christie, e os dois estavam muito mal. Parece que o Tom Christie ainda estava pior do que a Claire nesse exato momento. Mas eles acreditavam que eles estavam sofrendo da mesma doença dos demais. E o Jamie fala que naquele momento onde ele viu o Fergus atentando contra a sua própria vida, ele tinha certeza que a Claire não suportaria, que ela iria morrer, porque ela realmente estava muito grave. Então ele imaginava que quando ele fosse atrás do Fergus e retornasse, ele não encontraria mais a Claire com vida. E que bom que ele a encontrou com vida. Ele fala aqui para Claire consternado que infelizmente ele vai ter que mandar a família da Marcelle e do Fergus embora, porque o Fergus ele não conseguirá sustentar a sua família ali em Reed, tendo apenas uma mão. Ele passará, assim como já está passando, por muitas dificuldades, muitas tribulações, e o Jamie quer evitar esse sofrimento, né? Ele quer oferecer para o Fergus algo do qual ele seja capaz de trabalhar, do qual ele seja capaz de retirar o sustento da sua família, e muito provavelmente no ramo das gráficas, das impressões, o Fergus conseguirá retirar esse sustento. Muito provavelmente nesse ramo ele conseguirá se sair muito bem. Então ele está muito chateado com todos esses acontecimentos. Então o Jamie está muito chateado com todos esses acontecimentos, com isso que ele terá que fazer, com toda a situação da Claire, do Henry Christian e tudo mais. É uma decisão muito difícil, mas o Jamie sempre cuidando dos seus e tentando pensar no melhor, principalmente para sua esposa e para os seus filhos. E nós vemos um pouquinho disso aqui nesse finalzinho de capítulo. Nós tivemos aqui capítulos muito pesados, extremamente tristes e que foram, de certa forma, muito fiel ali aos episódios que nós vimos na série, né? Exceto aqui pela ordem dos fatos, que foi um pouco diferente, como vocês podem perceber, de série versus livros, mas ainda assim nós tivemos esses acontecimentos do livro sendo mostrados para nós na série. Eu confesso para vocês que eu tô muito ansiosa para entender aqui, com as expectativas altíssimas, para entender como tudo vai acontecer daqui para frente em relação à Malva Christie, o desfecho da história dela também. Confesso para vocês que eu tô muito ansiosa para entender como tudo vai acontecer aqui nos livros. Se você chegou até aqui nesse vídeo, não esquece de comentar a nossa hashtag da semana, hashtag epidemia, bem curtinha, bem fácil para você comentar. Então não esquece de deixar o seu comentário. É sempre muito importante receber os comentários de vocês. E se você puder comentar a hashtag da semana, melhor ainda. Eu te vejo no próximo vídeo. Um super beijo e até lá. Tchau!